Gil Vicente, o pai do teatro português, literatura para o ensino médio, primeiro ano, turma 1001. Um dos grandes nomes do humanismo, Gil Vicente, o pai do teatro português, grande nome. Acredita-se que tenha sido um homem de muito prestígio na corte portuguesa, desempenhando então a função de organizador das grandes festas palacianas, o MC do humanismo. Para outros, entretanto, ele desempenhava a função de ourives, trabalhava com ouro, atraindo a atenção da rainha Leonor. Talvez ele fizesse as duas coisas, mas é unânime, assim, todos reconhecem esse homem como o fundador do teatro português e o maior representante do humanismo, sem dúvida. Assim como o período, suas peças apresentavam o bifrontismo, aquele dois lados ali, aquela parte ainda do trovadorismo, do teocentrismo, mas também já com ares renascentistas, antropocentristas. O bifrontismo, né? Era a sua característica central. Ele ficava entre as duas, na transição de uma escola para outra. Ora com fortes marcas medievais, né? Trovadorescas, ora com antecipações renascentistas da próxima escola literária, do próximo pensamento literário que viria. As manifestações teatrais da Idade Média limitaram-se em encenações de caráter litúrgico, aquelas que eram apresentadas dentro das igrejas, né, com ritos da religião católica. Lembrando que a religião católica era a única religião desse tempo. E as encenações que eram feitas fora dos templos, fora das igrejas, nas ruas, elas recebiam o nome de profanas e apresentavam um caráter mais popular. Então, não eram mais, as profanas não eram manifestações com caráter religioso. Então, eram duas as formas de manifestações teatrais nessa época. Como era um momento de transição, o homem era um homem também dividido entre o medieval e o humanista. A arte desse momento também era uma arte dividida. O cunho medieval, nós tivemos nessa época literaturas religiosas, moralistas, de catequese, místicas, que falavam do sagrado. Por outro lado, também tínhamos a literatura humanista, que era pagã, ela era uma literatura crítica, satírica, que falava do cotidiano e também era uma poesia profana, dividida, um pezinho no trovadorismo, um pezinho lá no Renascimento. Dizia-se que na literatura de Gil Vicente, da sátira, né, das suas observações, ninguém escapava. Ele falava do Papa, do rei, do clero, das feiticeiras, olha só, das alcoviteiras, dos judeus, das moças casadoras, dos agiotas. Então ele pegava todos os segmentos da sociedade e ele dava ali um cutucãozinho, uma criticazinha. Vários tipos foram ridicularizados. Ó, ele falava da imperícia dos médicos, isso ele falou lá na farsa dos físicos. A prática das feiticeiras, ele escreveu no Alto das Fadas, o comportamento do clero, a igreja. Ele falou na farsa o clérigo da beira, e entre tantos outros segmentos e personagens importantes da sociedade. Nesse legado tão importante para a nossa cultura, para a nossa literatura, nós percebemos que a obra de Gil Vicente ela pode ser classificada em três fases. A primeira
teve uma influência espanhola. E nessa fase, o autor nos traz peças com conteúdo religioso. E aqui a gente tem alguns autos. Autos são literaturas com cunhos religiosos ou políticos. E ele, nessa fase, ele falou muito sobre a religião. Ele escreveu muito, criticando, observando o que estava errado. Enfim, na segunda fase já era uma sátira mais social. Ele vinha com uma visão da sociedade da época, com linguagem ferina e com um caráter mais pessoal ali. Dessa época, então, algumas obras: Quem tem farelos, Alto da Índia, A Exortação da Guerra. A gente percebe que a obra dele é muito, muito grande, é muito intensa. E a terceira fase é uma fase de maturidade intelectual. Atitudes moralizantes, né? Ensinamentos de caráter medieval. A gente vê que ele volta um pouquinho àquele processo lá de um pouquinho atrás no tempo, né? São dessa época as suas melhores obras teatrais, como A Farsa de Inês Pereira, O Alto da Beira, Alto da Lusitânia e tantos outros. E aqui a gente abre um parêntese para O Alto da Barca do Inferno, que é muito festejada, vale a pena conhecer.